RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Atividade chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 26 de outubro de 2018. Chegamos aí, né, minha gente, na marca penal das eleições 2018. Presidente da República, governador do estado do Rio Grande do Sul, entre outros estados, e um momento de rara importância, que é o direito aquele que nós temos, né, absoluto, de exercer o nosso voto, escolhermos os nossos governantes. E eu tenho dito aqui durante largo tempo, nesse período de eleições, primeiro turno, segundo turno, que temos que fazer isso aí com absoluta responsabilidade, consciência, avaliação dos candidatos, currículo desses candidatos, proposta dos candidatos, etc. e tal. Porque é o momento que você manda, porque quem coloca os personagens políticos, governantes, nos seus postos, somos nós. Esse é o nosso direito, da democracia constitucional. Então vamos fazer isso com absolutamente responsabilidade e clareza. Não vamos votar no engraçadinho, no bonitinho, na bonitinha. Agora não tem bonitinha, né? Não sei em outros estados, mas enfim, vamos fazer isso de maneira absolutamente profunda, analisando detidamente todo o histórico dos candidatos e verificando quem é realmente o melhor para você depositar a sua confiança, o seu voto. Porque esses mandatários vão dar o destino para suas famílias, seus filhos, netos, enfim, né? Seus familiares. Então é um momento singular, que é o nosso momento. Nesse momento nós mandamos. E depois quem nós elegermos é que estarão mandando, governando. Jurandir. E não adianta omitir-se, né? Porque voto em branco, anular o voto, tudo isso aí não resolve. Por quê? Porque alguém vai ser eleito. Um dos dois vai ser eleito. Então você tem que fazer uma aposta naquele que, se você não gosta dos dois, pelo menos do que você tem menor rejeição. Porque é preciso, né, um suporte, porque alguém vai assumir e vai dirigir os destinos do país, ou seja, os seus destinos. E essa história assim, o pessoal diz, eu não quero saber de política, eu não gosto de política, não ligo para política, mas a política tem influência no dia a dia da sua vida, na sua situação financeira, no seu bem-estar, no seu trabalho, no seu lazer, e em tudo tem influência. Então, por isso que é fundamental. Há que exercer esse direito. Para nós aqui, até brasileiros, é uma obrigação, né? Mas eu, por exemplo, me considero até uma benesse, porque eu não precisaria mais votar, já passei dos 70, não tenho mais obrigação, mas vou lá colocar o meu voto, porque eu quero apostar em alguém para reger os destinos do meu país e, se Deus quiser, melhorar substancialmente o caminho que o nosso país está trilhando. Precisamos retomar um caminho de crescimento e precisamos fundamentalmente, seja quem for o eleito depois do domingo aí, acabar com essa discrepância, acabar com esses antagonismos acelerados que estavam acontecendo aí e retomar, né, um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, porque tivemos briga entre irmãos, entre amigos, entre todo mundo aí. Hora de serenar os ânimos e apostar naquele que, em 1º de janeiro do próximo ano, estiver assumindo o controle desse país. Assim. Perfeito. Joaci Casagrande, Paulo. Eu estou de acordo com o que falou o Zé Silva, os dois jornalistas, e também o Jurandir, e penso o seguinte, que é o momento em que todos nós temos de empunharmos a nossa arma, mas não arma como foi empunhada anteriormente, mas a arma através do voto. Isso é muito fundamental. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu sou um homem neutro. Eu sou isento porque eu sou catarinense.
Eu sou um filho biológico de Santa Catarina. Mas catarinense é brasileiro, vota no presidente. E o filho adotivo, eu estou mais focado atualmente no Rio Grande do Sul. Que eu tenho a impressão que no Brasil o Bolsonaro já ganhou. Eu estou mais focado agora aqui no Rio Grande do Sul. Porque eu tenho um carinho todo especial a esse estado. E quero dizer o seguinte, que é muito importante que nós, nesse momento, nos concentremos nesses dois candidatos. O candidato mais novo e o candidato mais velho. E eu tive, inclusive, a oportunidade de escutar esses debates, prestar atenção, e eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu não gostei da atitude do candidato mais jovem, que agrediu, embora com palavras, o candidato mais velho e trazendo até palavras de baixo calão. Eu acho que isso aí não cabe bem isso para o nosso Rio Grande do Sul. E eu quero pedir a vocês que vejam com profundidade esse problema e que analise realmente aquele que possa vir a fazer feliz o Rio Grande do Sul. Porque nós vamos ter não apenas esses 4 anos, eu quero dizer para vocês, não são esses 4 anos, não são 4 dias, não são 4 semanas, não são 4 meses, pode redundar num sofrimento muito atroz para o Rio Grande do Sul. E eu vejo muita populismo, vou dizer aqui para vocês, do candidato mais jovem e que realmente tudo aquilo que ele diz é muito difícil de ser cumprido. Mas o populismo é isso, é levar ao povo aquilo que ele tem vontade, que ele está sequioso para que ocorra. Então, indo nessa direção, a gente vê que realmente o estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, se encontra numa situação de muita dificuldade. E o que eu digo aqui, eu digo o seguinte, posso até ser processado, mas eu quero dizer o seguinte, que eu tenho amor a esse Rio Grande do Sul e estou vendo que pode desencadear num problema que vai trazer muito sofrimento. E eu vou dar para vocês aqui, não um ano, eu vou dar meio ano para vocês verem que realmente, se vocês não fizerem a escolha certa, vai haver sofrimento. Esse é o meu... José Silva, eu queria também concordar com o que o Júlia tinha falado. Por incrível que pareça, tem pessoas, essa aqui, tem pessoas que ainda estão com dúvida se irão votar ou não. Não é em quem votar. É pior, é se irão amanhã, domingo, às urnas votar. No meu entendimento, não sei se o professor concorda também, como é que a pessoa tem o poder nas mãos, né, professor Moacir? Tem o poder nas mãos de decidir, como o Júlia disse, aquela pessoa que vai coordenar o teu país, vai administrar a saúde, a economia, o transporte, a segurança, e tu tens o dever e o direito de fazer isso, e a pessoa pensa, eu acho que eu não vou justificar. Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo para mim, eu disse, então, pronto para a votação domingo? Olha, Micheline, hoje eu acho que eu vou justificar. É que eu voto em Novo Hamburgo, né? Bom, a pessoa pode se deslocar até Novo Hamburgo, né? Por favor, e votar. É que eu não gosto de nenhum dos candidatos. Mas não é isso. Mesmo que tu não goste, nem todos gostam 100% de cada um, mas tu tens que escolher no menos pior. Bom, o que vai ser melhor para mim? Aí pensa, raciocina, averigua. Agora já tá, quanto tempo nós já estamos com propaganda política, já se sabe o que a intenção de cada candidato. Então a pessoa tem que pensar e dizer, não, é meu dever, eu vou votar para depois não reclamar. É que nem quando é reunião de condomínio. Eu não vou na reunião de condomínio de onde eu moro, do prédio que eu moro, porque eu não quero me envolver.
Mas tu moras lá, as regras, o regulamento é pro teu prédio, é pra tua moradia, estabelece limites, a tua convivência com os... Como é que tu não vai saber? Como é que tu não vai ir lá, pelo menos para ouvir, para dar tua opinião? E é isso, então, a pessoa não saber se vai votar ou não, por incrível, há poucas horas da votação ainda existe. E é um direito, é um dever, é uma obrigação e é muito, muito importante este ato do cidadão se deslocar e apertar o número da pessoa que quer. Então, esse é minha indignação de hoje. E eu concordo com o que o Jura tinha falado. É verdade, nós podemos ter dúvida hoje, ainda, se alguém tiver dúvida em quem votar, isso é admissível. Mas ter dúvida se vai votar ou não é inadmissível. Isso é um simples exercício de onipotência. Como eu não consigo decidir sozinho, eu não vou lá. Isso é um sentimento ruim que nós temos que combater. E também essa conversa, eu não gosto de política. Se nós estamos aqui agora falando com liberdade de expressão, se deve a decisões políticas. Em Cuba não pode. Na Venezuela não pode. Na Coreia do Norte nem pensar. E nós estamos diante de modelos desse tipo para realizarmos a nossa escolha. E não vamos esquecer que, em lógica, duas negações fazem uma afirmação. Isso de não gostar de ninguém significa dar carta branca para qualquer um. E abdicar por inteiro do direito de reclamar de qualquer coisa. Se eu não posso me deslocar até a urna para votar, se a minha comodidade, a minha acomodação é maior do que isso, eu não estou dizendo que não gosto de nenhum dos dois, eu estou dizendo que qualquer um dos dois me serve. Eu estou dizendo que qualquer coisa me serve, porque eu não tenho capacidade nem vontade de decidir. Votar em branco é votar na nulidade mental. Eu sou incapaz de decidir alguma coisa. Ah, mas não é quem eu queria. Claro, não pode ser o meu filho, o candidato, não pode ser o filho do amigo, o candidato. São os candidatos que nós temos. E por trás deles há todo um programa, até de repercussão internacional, nós precisamos pensar e decidir, sob pena de perdermos completamente o direito de reclamar de qualquer coisa, porque tudo que acontece conosco ocorre a partir de decisões no plano político. Perfeito, ok. Vamos adiante então, dizendo que Banrisul é o grande Banco do Sul, né? Na hora de realizarmos qualquer negociação maravilhosa, com as melhores taxas, só pode ser via o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banco da nossa terra, o Banco do nosso coração, o Banco do nosso Torrão Gaúcho, o grande Banco do Sul, como você vai ver aí. Outra coisa, não esquece do cartão Banricompras, é o grande instrumento de qualquer correntista Banrisul. O mercado exige a presença do cartão Banricompras. Dá uma olhada. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Ok, estamos aqui na atividade, vamos falar em auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora predial, que é top de linha em administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Tem uma sede, né, matriz em Porto Alegre e também uma sede no território paulista, na capital paulista, com um grande desempenho, sem dúvida nenhuma, por toda a sua competência, a auxiliadora predial. Os telefones da auxiliadora predial, em Porto Alegre, 51, evidentemente, o 32 16 6100, e lá em São Paulo é o 11 23 48 4000. E o site da auxiliadora, auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos adiante dizendo que Sucos Petri é a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar, sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Vamos adiante ainda dizendo que Barranco, subindo ou descendo a Protásio é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Por lá, Chiquinho Tasca, Elcio Frini, aquele elenco maravilhoso de assadores, cozinheiros, garçons, todos esperando você para que você passe ali momentos inesquecíveis no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Barranco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. É um negócio formidável como funciona o Barranco. Vidrobox, líder no segmento vidreiro desde 1971, Vidrobox Blindex,
A qualidade do vidro está aqui. Tudo em vidros para construção civil passa por Vidrobox Blindex. Divisórias, maravilha, luminosidade em ambientes especialmente menores, espelhos, tampos de mesa, portas automáticas, instalações comerciais, vidros, box para banheiro com a película de segurança, envidraçamento de fachadas, vidros curvos, planos, tudo isso é com Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Minha gente, próximo dia 31 de outubro, temos aí o 4º Fórum CIE Band de Ideias. É um momento ímpar, singular, de assistir esse grande palestrante, que é o Gil Giardelli, que estará dizendo exatamente o futuro inteligente além da inovação. Professor e difusor de conceitos e atividades ligadas à inovação. A realização é do CIE do Rio Grande do Sul e da Rede Bandeirantes. Evento gratuito, vagas limitadas. Confirme sua presença até às 14 horas do dia 30, ok? Que é a próxima terça-feira, através do e-mail forumcie@band.com.br. Estacionamento no local, tranquilo. E o evento acontece então dia 31 de outubro, no Teatro CIE, na rua Dom Pedro II, 861, na capital dos gaúchos. 8h30, recepção e 9 horas a palestra. 10h30, fechamento e encerramento da palestra, todos liberados para suas atividades profissionais, evidentemente. Então, é mais ou menos isso. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado. Lojistas, sejam associados ao Cindy Lojas e vão aí, né, usufruir de todos os benefícios que ele traz para você. Se você quer crescer no seu segmento de negócio empresarial, como um lojista, passa pelo Cindy Lojas, que é uma referência nacional em gestão e organização. E ele tem um elenco de vantagens, de um verdadeiro sustentáculo à sua atividade empresarial. Alô, lojista, Cindy Lojas, quem tem loja tem a gente. Muito bem, vamos adiante, dizendo que na hora do melhor rancho, hoje é sexta-feira, né, minha gente? O pessoal prepara um final de semana maravilhoso, né? Um dia das eleições, todo mundo fazendo, reunindo família, né? Decidindo seus votos conscientemente, mas um churrinha, né? Uma coisinha ou outra faz bem, né? Uma cervejinha, um vinhozinho, não na hora de dirigir, evidentemente, mas faça isso com tranquilidade, mas vá fazer o seu rancho exatamente aonde? No Grupo Zafari, no Supermercado Zafari, Zafari Bourbon, Hipermercado Zafari, tudo de bom, onde você tem lá o melhor atendimento, melhor preço, melhor produto, exposição de produtos, lojas estrategicamente posicionadas, tudo isso aí é com o Grupo Zafari, dá uma olhadinha. Ok, estamos aqui na atividade. Fala, Jurandir Soares. Vou falar do livro do nosso colega de bancada. Estou falando dele desde antes de começar o programa. Professor Moacir Costa de Araújo Lima. A editoragem e o autor, tenho o prazer de convidar todos os nossos telespectadores, estou aqui, né, nessa câmera, sessão de autógrafos, Quântica e Consciência, o grande encontro, um passeio pelas ideias da física, de Moacir Costa de Araújo Lima. Vai ser no dia 10 de novembro, que é um sábado. Só que é o seguinte, às 14 horas tem uma palestra dele, né? Quântica e Consciência, o grande encontro. Evoluímos muito, mas não podemos negar que há mistérios de uma ciência física que explica os acontecimentos do dia a dia por meio do mecanicismo. Chegamos aos enigmas contraintuitivos da relatividade e da quântica. A coisa é profunda, hein? Profundíssima. E a sessão de autógrafos, então, logo depois, às 15 horas e 30 minutos, Feira do Livro, pavilhão lá de autógrafos da feira, está feito o convite. E a palestra é no auditório Barbosa Lessa. Certo. Eu queria fazer um depoimento aqui, meu, bem pessoal, sobre as palestras do professor Moacir. A minha mãe faleceu há 4 anos e eu sou católica, mas com um pezinho ali, sempre com uma curiosidade com a espiritualidade. E uma das primeiras coisas, eu naquele luto, eu disse, puxa, eu vou procurar no Google palestras
do professor Moacir, porque ele explica a espiritualidade dentro da física quântica. E a física quântica me atrai muito. E eu queria entender sobre a morte. Eu queria entender o que acontecia depois. E eu já falei para o professor, e muitas noites eu ficava ouvindo no meu iPod, no meu celular, no ouvido, madrugadas ouvindo as palestras dele, e simplesmente me ajudaram muito, assim, muito mesmo. Eu lembro que eu comprei o livro e meu marido disse assim, o livro era sobre a morte, e o meu marido disse assim, por que tu não quer saber sobre a vida? Eu disse, não, a vida eu sei, agora eu tô curiosa para saber como a morte, como é que é depois. E eu ouvia demais as palestras do professor. E o livro, tem um outro livro dele já, que ele já me deu autografado, é simplesmente maravilhoso. Eu não vou estar aqui no dia 10, mas ele sabe que depois vem, eu vou Deixamos ler, né, um reservado. Claro. Muito bem, mas o professor Moacir não fica sozinho. Na nossa bancada tem mais Não, gente. nesse eu vou estar, esse eu vou. Já porque sei tem se eu um vou estar. outro. Já deu, não. Tem um outro antes, tem outro. Jaci vai também, doutor. Dia Jaci vai 6 de novembro, às 19h30, também lá na Pavilhão de Autógrafos, Isso. Israel versus Palestina. Maravilha. Desde que vos fala. Interessante. É É uma muito reportagem interessante. daquele. Eu acho interessante o enfoque que dá o professor Moacir das exatas, o outro ramo. Isso é muito importante. Sim, né? é Das exatas bárbaro com as isso. humanas. E ele traz à tona algo que se encontra, pode-se dizer, abissalmente até dentro da nossa consciência, incrustado ali, ele com toda a sua peculiaridade, ele traz isso à tona. E ele traz ele explica e torna a coisa didaticamente muito inteligível. Isso é muito importante. isso, porque a matéria não é fácil, né? Eu queria falar também a respeito aqui do nosso irmão Jurandir, também que ele enfoca esse aspecto da Palestina e Israel. Sim. Né? E nós sabemos realmente que o mundo atualmente, se ele está, por exemplo, nessa situação, se ele está nesse borderline, é em função da Palestina e de Israel. E enquanto não resolver esse problema, que eu acho difícil demais de se resolver, o mundo não vai ter uma paz, o mundo não vai ter estabilidade. Infelizmente, esse é um problema que eu acho assim de difícil solução, porque seria tipo aquele um quebrar de braço. Nem os palestinos, nem os israelitas querem ceder. Em função disso, é que é muito, muito importante esse enfoque que nos dá Jurandir Soares. Isso para mim não é novidade, que eu conheço o talento dele, um dos decanos aqui do jornalismo, e tenho certeza que ele vai enfocar isso realmente de acordo com aquilo que nós gostaríamos de saber e vai trazer para nós. Dois trabalhos maravilhosos, Dois tanto trabalhos do incríveis, professor Moacir quanto do Jurandir, verdade. são experimentados nesse campo, já, são PhDs, são intelectualizados nas suas áreas, evidentemente, então leitura indispensável, sem dúvida nenhuma, e vão ser campeões de bilheteria, né? Vamos lá, tarde de autógrafos, filas lá, vamos ver, né? E ter dois escritores desse nível só engrandece a nossa bancada aqui. Né? Com certeza. Exatamente. E que bom que temos a Feira do Livro, né? Que nós temos a oportunidade de ter um autógrafo e comprar esses livros com tanta instrução aí para nós. Minha gente, eu vou dizer mais uma vez, conselho se dá sim, não se cobra, porque o conselho é bom. Esse é um conselho em nome da vida. Esse é um conselho em nome da vida. Não usar o celular sob hipótese nenhuma, nem sob tortura, como dizia Maurício Soares Silveira, meu querido amigo, que já está lá em cima, o celular ao dirigir. Nunca, jamais, ele atrai a tragédia sua, de quem estiver com você, sua família, amigos, e de quem vem no sentido contrário, ok? Então te liga, celular, jamais. Desliga, silencioso, bota longe da onde você está dirigindo, evidentemente, para a tentação não poder provocar uma tragédia. Dá uma olhada.
mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Tranquilo, ok? Muito bem. E temos aqui também que falar de luminária à luz em todos os sentidos. As tendências mais modernas em equipamentos de iluminação estão desfilando sempre nas lojas da Luminária. São a evolução, aquilo que atrai projetistas, arquitetos, decoradores, o esquema que ele faça você mesmo, todas as vantagens você encontra em iluminação técnica e decorativa nas lojas da Luminária. São duas lojas, uma no Moinhos de Vento, exatamente na Quintino Bocaiúva 877, e outra lá na Tristeza, na Venceslau Escobar 2150. São lojas maravilhosas, uma equipe de atendentes lá, de gente que conhece o mercado, conhece o campo da iluminação, tanto técnica como decorativa, para lhe auxiliar também, né? Então, as tendências mais evoluídas, europeias, americanas, do país, estão desfilando nas lojas da Luminária. A luz em todos os sentidos. Telefones, exatamente o 3019-6877 e o 3268-2929. luminária.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial, as linhas mais desejadas em iluminação desfilam na Luminária, tá? Isso aqui. Temos aqui que falar também de Gimo qualidade comprovada. O seu dia, eu diria assim sempre, né? Seu dia tem 24 horas, não desperdice seu tempo. Gimo Multisuperfície veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa, no corporativo, no escritório, no consultório, etc e tal. É a grande virtude, a grande vantagem, Gimo qualidade comprovada, um dos grandes produtos da imensa cartela de produtos extraordinários que produz a Gimo. Qualidade comprovada, dá uma olhada. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Perfeito. Joacir Casagrande Paulo. Eu escutei aqui essa mensagem do Detran, quando fala que a pessoa não deve usar o celular enquanto está dirigindo. E eu, na condição da qualidade de psiquiatra, também agregaria mais duas coisas. Além do celular, também não fazer uso de álcool e nem de drogas. Porque eu estava escutando esses dias, há poucos dias, que, por exemplo, a maconha, que foi liberada em determinados estados lá dos Estados Unidos, e depois agora foram fazer uma pesquisa e notaram o seguinte, que os acidentes assim, automobilísticos aumentaram depois que houve a liberação da maconha naqueles estados lá dos Estados Unidos. Então, eu queria pedir para vocês que não façam, agora vem época de festas, e então isso faz com que as pessoas se confraternizem e muita alegria e tudo. Então, alegria sim, mas procure, na hora de estar dirigindo, por exemplo, não usar o celular e muito menos o álcool e as drogas. Esse é o meu conselho para que vocês tenham um fim de semana feliz. Perfeito. Micheline Lippert. Clippert são os meus melhores amigos. Não, Lippert são amigos. Clippert. Também advogados, mas é outro. Tu que desempenha um papel importante na advocacia entre os países, né? Pessoas que querem migrar, ir embora, por várias razões, evidentemente, profissionais, estudar, etc. e tal. Por exemplo, entra nas relações entre Brasil e Portugal e também como é que está a situação daqueles que querem ir para Portugal, as exigências que o país impõe lá, né? Os lusos. Pois é, Silvas, é o seguinte, tem muitos brasileiros querendo ir. Portugal alterou, houve uma lei regulamentar da lei do estrangeiro ano passado, facilitando, eu já falei aqui em outras
outro dia, facilitando a entrada dos brasileiros. Tudo ótimo, perfeito. Por quê? Porque Portugal é um país que está velho, né? Está nascendo poucas crianças, os velhos precisam ter mais jovens no país para a economia, para o desenvolvimento, para tudo. Tudo bem. Acontece que com essa mentalidade, vou para Portugal, Brasil não está bom e lá está facilitando a minha entrada. Só que não é pegar uma mala, pegar o seu passaporte e entrar o avião e aterrissar em Portugal. Não é assim fácil. O que aconteceu? Seis cidadãos do Brasil são impedidos de entrar em Portugal por dia. Por quê? Porque eles precisam ter determinados documentos a serem apresentados na imigração. Eles precisam ter uma localização onde eles irão ficar na sua estada em Portugal. Eles precisam ter um comprovante do hotel que eles vão ficar. Eles precisam ter o endereço onde eles irão permanecer. Eles precisam comprovar o valor em euros para entrar. Eles estipulam 70 euros por dia de permanência dentro de Portugal. Isso dá o quê? 7 vezes 5, 35, 350 reais. Então, tu tens que mais ou menos fazer o cálculo de 350 reais por dia em Portugal. Agora, chega lá, o que acontece muito? As pessoas não apresentam documentação, as pessoas não têm um visto, que já deve ser feito esse visto aqui no consulado português, no Brasil, para quando entrar lá já poder apresentar o visto e residir e morar depois em Portugal. Se a pessoa não tem o visto e quer entrar de turista, mas com o intuito, com o objetivo de morar lá e conseguir um trabalho, aí que o pessoal da imigração chega e, como assim? Ah, tu não tens o visto, então tu vieste como turista. Se veio como turista, aonde vai ficar? Que valor tem? Aí acontece, marido vai sem a família e diz que vai fazer férias. Não é assim, vai fazer férias não, vai querer trabalhar lá e depois chamar a família. Ou então o pai e mãe que leva as crianças dizendo que vai ser férias, mas um período escolar aqui no Brasil. Não é? Estão querendo ir para conseguir emprego e morar. Então, tem que ter muito esse cuidado. Muitas pessoas, nós ouvimos, até comentamos antes do programa, pessoal que trabalha no Uber, diz, eu já estou indo embora, vou para Portugal. Não é fácil assim. Se não vai fazer o pedido de visto para residir em Portugal, que daí são vários, se faz aqui no consulado, então entra como turista, mas apresenta a documentação certa, comprova que está indo como turista e que vai retornar depois no Brasil. Porque senão, não entra, Silvas. Perfeito. E agora eu só queria comentar que o consulado de Portugal de São Paulo, ele tinha suspendido os pedidos de cidadania portuguesa. Ia recomeçar só em janeiro. E hoje saiu a notícia que começa a partir de 1º de novembro, eles abriram novamente os pedidos de visto, lá de São Paulo, né? O português de São Paulo. O de Porto Alegre está funcionando normal, ele recebe os pedidos de visto e de cidadania portuguesa. O de São Paulo que suspendeu, porque era muita demanda, era muito grande. Eles, não, só em janeiro, e acabou de sair agora, que o fato a partir de 1º de novembro. Que as pessoas têm a possibilidade, e uma boa possibilidade, de irem para Portugal, né? Só que precisa obedecer determinados parâmetros, não é isso? Porque senão vai embora, pega o avião e é deportado. Não adianta. Se não comprova direito. Claro, quem vai para turismo, vai o casal, os filhos, seja coisa assim que não seja em época de férias também escolares, essa coisa toda, não tem problema nenhum. Os espertinhos pensam, eu vou entrar como turista, mas vou trabalhar lá. Não é assim. Eles vão questionar na imigração. Que há a possibilidade, quer dizer, toda a facilidade para trabalhar lá, para se estabelecer, claro. Inclusive aposentados especialmente, Portugal está fazendo questão que os aposentados o D7, fiquem lá, visto, isso. Mas tudo isso precisa documentação prévia, né? Então esse que é o detalhe, é que as pessoas têm que atentar, né? Um seguro-saúde, sempre lembrar que não pode entrar num país da Europa sem o seguro-saúde, que tem que ser feito aqui no Brasil, isso é um acordo que é preciso. Mas eles pedem? Pode pedir, no momento que está ali na imigração, eles podem pedir o que eles querem. Está entrando estrangeiro no país deles, eles têm direito de fazer os questionamentos que quiserem. Então, sempre esse cuidado importante, aí que senão pega o avião e vai embora. Aliás, falar de seguro-saúde, isso aí é uma coisa assim, que todo mundo que viaja
Tem que ter. Tem que se Imprescindível. Não dá para viajar para o exterior sem ter um seguro de Imagina, saúde. além de ser lei, torce um pé, qualquer coisa, está doente, precisa de um médico. Minha mãe teve um AVC na Suíça e ficou internada graças ao seguro de saúde. Eu acho perfeito, é uma irresponsabilidade viajar sem isso. Só que, na hora que tu precisa, é uma odisseia, dependendo do que estiver acontecendo. Do seguro. Não, a minha experiência foi ótima. A minha também. A minha experiência foi ótima. E liga pra cá, liga pro coisa autoriza, o outro aí, o caso. Não, Zé, eu acho que aí... Depende da empresa, que são muitas também, né? Eu faço com a mesma empresa sempre, precisei na Argentina, lá em Mendoza, e assim, ó, a grande... Diferencial. Tacada. A Beth ligou, aliás, primeiro perguntou no hotel, qual é a melhor clínica que tem em Mendoza? Eles disseram, a clínica tal e tal. Aí ligou pro seguro, olha, aconteceu assim com meu marido, precisamos dar... Os caras, vai na clínica tal. Exatamente aquela que eles tinham indicado ali, que era melhor. Um atendimento espetacular, não gastei um tostão. Né? A minha mãe ficou internada no hospital. É importante, é muito importante ter o seguro de vida. Na Suíça. Ela Paga pouco para viajar, tu paga aí 150 pila, coisa assim. Não, é mais. Não, é seguro que ela quer Depende parar. do período, né? Depende do período e do país assim, também. Não, isso eu estou falando para uma viagem de uma semana, 10 dias. Eu entrei, a minha mãe teve um AVC no voo, eu não sabia que era AVC, em resumo, chegamos na Suíça e ela entrou na emergência, eu peguei a carta, quando ela entrou, jamais perguntaram, vai pagar, tem seguro, não tem seguro, como é que é? Ela foi atendida e eu liguei para a central, pedi para avisando, minha mãe acaba de entrar no hospital aqui na Suíça, em Lugano, que é até um hospital que o Silvio Berlusconi ia, um hospital de primeiríssimo, assim, não sem explicação. E eles disseram, tudo bem, está sem atendimento, foi registrado, ela fez vários exames, tomografia, teve um AVC, ficou internada sem um custo. É imprescindível fazer, né? Mas às vezes cai também, tem muitos processos, viu, Silvas? Tem muitos processos de contra essas seguradoras de saúde aí de viagem que fazem coisas erradas, que não dão assistência. É verdade. Eu, como advogada, já vi bastante. Eu também já tem muitas queixas. Tem que tomar muito cuidado de saber qual seguradora que está E às vezes tem os cartões de crédito que tu compra passagem pelo cartão, está incluída a segura ali, aquelas ali são problemáticas. Tu tem que ligar para geralmente eu compro na agência que eu compro as passagens, eu já peço também, mesma coisa. A moça que vende o seguro e ela me vende. Senão não dá. Professor Moacir. Bom, retomando aquela questão do trânsito também, Sim. Aqui nesse livro, Quântica e Consciência, que é um livro, não é para especialistas. Então nós começamos, por exemplo, mostrando como a física influi no nosso dia a dia. Aquela garrafinha de cerveja que a gente deixou para comemorar a vitória do Grêmio, vou fazer uma homenagem aos amigos. Obrigado. E esqueceu. Parabéns. Estou torcendo pro Grêmio, viu? Esqueceu no freezer e ela estoura. Aquilo que na hora nos deixa bastante incomodados é, por outro lado, um dos lances fortuitos em que o universo conspira a nosso favor. Qualquer material sólido jogado no líquido não flutua, afunda. Se eu tenho um caldeirão com ferro fundido, jogo ali um pedacinho de ferro, ele vai para o fundo. A água em estado sólido, na água em estado líquido, flutua, o gelo. Ao se formar, ele se alarga, forma colares de 6 moléculas e rompe a estrutura da garrafa. Mas por que isso dá sorte para a gente? Dá sorte para a gente porque os rios da Europa, por exemplo, que ficam congelados no inverno, se o congelamento fosse como todos os outros materiais, o que aconteceria? Formava uma camada de gelo, afundava. Outra afundava. De repente, a camada de gelo tomaria conta de todo o rio, até a profundidade máxima, e acabaria completamente com a possibilidade de vida animal nesses rios. Não. Então, ali nós vamos falando várias coisas da física do nosso dia a dia. O banho mais importante da história da humanidade, Arquimedes. O cientista tem que estar atento. Quanta gente tomou banho de imersão antes de Arquimedes? É incontável. Ele estava com um problema sério, tinha que responder se a coroa do rei tinha mistura de ouro com prata ou era de ouro puro, porque ele havia entregue um bloco de ouro maciço ao artesão. E quando ele estava tomando banho, para descansar um pouquinho, ele bota a perna dentro da banheira e saiu água. E a outra saiu mais. E daí o que ele aconteceu? Criou o conceito de densidade, que tornou possível dizer, sem destruir a coroa, se era ouro ou prata. Nosso grande problema é que no nosso ensino, a gente sai do 2º grau, no ensino médio,
com a impressão de que a física é um conjunto de fórmulas e não é um conjunto de ideias. As fórmulas são para medir quantitativamente quando é necessário. Então, vou mostrando desde a nossa física do dia a dia até aquilo que o Jurandir leu ali, os chamados mistérios da física. Os físicos hoje sabem que a consciência do observador influi no comportamento da partícula. Por quê? E aí eles dizem abertamente, ainda não temos uma definição formalizada do que seja a consciência, mas estamos a caminho de buscar isso aí. Então, desde aquela físicazinha simples até o que é um buraco negro. Por que 7 segundos, se algum astronauta passasse 7 segundos próximo a um buraco negro, 7 segundos teriam passado para ele. Aqui na Terra poderiam ter passado muitos meses. Então, rompe aquele conceito newtoniano de que o tempo é fixo. Não é fixo. O tempo depende da velocidade. E outra coisa, não existe espaço e tempo. Existe uma espécie de membrana que Einstein chamou o grande molusco, que é espaço e tempo juntos. Isso se curva perto de uma concentração de massa. Então não precisa mais dizer que o Sol atrai a Terra. Imagina uma cama elástica, bem lisa e bem esticada. E eu jogo uma bolinha de gude em cima daquela cama elástica. A bolinha de gude vai seguir em linha reta. E se eu colocar uma esfera bem pesada, não vai deformar o elástico perto da esfera? E aí a bolinha jogada ali, se tiver velocidade suficiente, quando chegar perto de onde está a esfera, vai ficar girando em volta. Se não tiver velocidade suficiente, vai cair naquele buraco da esfera. Essa é a explicação atual da teoria da relatividade. E até a influência da consciência, tudo mais, em nível que nós podemos entender. E outra coisa, muitos assuntos a gente mostra como são, e para não interferir na capacidade de pensar do leitor, ele conclua. Isso aqui está inquinado à espiritualidade, isso aqui não está, etc. É a conclusão do leitor. A gente mostra caminhos, porque a própria física quântica não é uma física de certezas, ela é uma física de possibilidades. E felizmente, porque se existe possibilidade, existe escolha. Se existe escolha, existe responsabilidade, como a nossa no próximo domingo. Perfeito. Uma coisa que me causa curiosidade é essa infinitude do universo, né? Porque para nós todas as coisas são finitas. Esse aparelho começou aqui, terminou aqui, porque está em cima desse balcão que começou aqui e terminou ali, que está nessa sala que começa aqui termina ali, e assim vai, e não termina nunca. E o conceito mais atual da relatividade especial é que o universo é ilimitado, porém finito, parece uma contradição. Mas se uma pessoa sair aqui na superfície da Terra e andar sempre em linha reta, ela terá a impressão que está andando em linha reta, está acompanhando a curvatura do planeta. Ela volta ao ponto de partida. E no universo pode ser a mesma coisa. Aí não existe um fora e um dentro, existe a viagem pelo universo e o retorno ao ponto de partida. É bem complexo. É complexo. Inclusive, quando se fala na idade dos planetas, é muito interessante. Isso que o senhor falava a respeito daquela crosta de gelo na água, eu, há uns anos atrás, na Rússia, então, nós fomos, tinha um lago Neva, e então nesse lago Neva estava aquela crosta de gelo, a gente como brasileiro não está acostumado com aquilo, fui caminhar em cima, caminhei uns 10, 20 metros, e o russo me chamou, não, por amor de Deus, volte já, que isso é um perigo. Eu digo, não, mas eu estou caminhando por cima e parece que não tem perigo, não, mas daqui a um pouco pode ter o seguinte, uma porção ali, uma região pontual que seja mais frágil e você cai aí, e o pior é o seguinte, nunca mais vão poder pegá-lo, porque a água do rio está sempre na direção do mar e você vai. E na tentativa de subir vai bater a cabeça no rio. Não foi no lago Neva, se estivesse no rio Neva. É o Rio Neva. Rio Neva. São Petersburgo. São Petersburgo. Nevou tanto que deu congelou. Sim. Nevou tanto que congelou. Como é que foi? Nevou tanto que congelou o negócio. Se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada, grande escritor, pertence à Academia Rio Grandense de Letras e grande articulista. Então é assim, comentários e opiniões de primeira grandeza, todos comandados por Percival Pugina. Site e blog, texto e imagens, portanto, ilustrado. Então, formação e informação política passa por pugina.org. Olha, eu tenho aqui que dar um recado aqui. Dia 29, segunda-feira, a partir das 19h15, Via Vida. Pró Doações e Transplantes. É uma entidade
benemerente, que cuida de transplantados graciosamente, dependendo sempre de doações, evidentemente, né, das pessoas, de empresas. Então está apresentando esse qualidade de vida, como viver melhor. Venha conhecer como melhorar a sua qualidade de vida com especialistas no tema. Então, segunda-feira, 19h15, Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, ali na Diário Notícias 300. Às 19h15, abertura com a jornalista Maria Siconetti e Maria Lúcia Cruel Albert, presidente da Via Vida Pro Doações e Transplantes. 19h30, superando desafios para atingir a qualidade de vida, palestrante Geraldo Pesses. Às 20 horas, longevidade com qualidade, administrador hospitalar Renato Castelo Branco. 20h20, como viver melhor, médico cardiologista e escritor Fernando Antônio Luquezzi. E às 21 horas tem uma mesa de debate sobre qualidade de vida com o médico cardiologista Fernando Luquezzi e a Life Quest Ângela de Verbo, educador físico JB Nunes, psicólogo do Corotel, etc. e tal. E a mediação é da jornalista Marina Siconetti. E depois, às 21h30, para quem fizer a inscrição e pagar R$50, tem um coquetel. É muito interessante lá para confraternizar esse pessoal todo que foi se envolver com esse tema tão importante que é do Via Vida, né? Que é pró-doações e transplantes. Então, negócio, um momento ímpar que acontece no Barra Shopping na segunda-feira a partir das 19h15. Deixa eu ver o que pode... Para inscrever-se, aqui, ó. O valor do ingresso lá é R$50. E para inscrever-se pode ser pelo e-mail viavida.org.br ou através dos telefones 3333-4519 ou 3331-8371, das 9 às 19 horas, ok? Mas o mais importante é você tomar nota do e-mail viavida.org.br. Vamos adiante dizendo que a SPC Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Se você tem aí qualquer dificuldade no seu cotidiano, né, uma enfermidade, uma dificuldade no trabalho, né, vaga do trabalho, isso acontece, fica complicado se você não tiver um plano de previdência complementar. Aí surge a importância da SPC Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Costa 65. O telefone é o 32281999 e o site é aspecir.com.br. Vamos adiante, que a Cobase também está fazendo o seu evento de 33 anos com um cunho absolutamente benemerente. É a filosofia da empresa, né? É um grupo empresarial, tem 70 lojas no Brasil, comemorando 33 anos de liderança desse segmento, né? Liderança no varejo pet. A Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Está comemorando, então, 70 anos, aniversariando, mas com uma mensagem benemerente, profunda, né? Para ONGs, etc. e tal, que você vai assistir agora e se inteirar e se inserir, se quiser. Nós estamos em festa! A Cobase está comemorando 33 anos e para isso nós preparamos uma campanha incrível de aniversário e contamos com a sua participação. O tema da nossa campanha é Juntos Podemos Mais. A Cobase tem 70 lojas espalhadas pelo Brasil. E neste aniversário, cada loja vai fazer uma parceria com uma ONG. Isso mesmo, serão 70 ONGs de proteção animal atendidas em todo o país. Cada ONG vai receber 500 quilos de ração. Mas o mais legal é que você pode votar na sua ONG preferida no hot site de aniversário da Cobase. As ONGs mais votadas vão receber uma cota extra de ração e produtos como vermífugo, shampoo e antipulgas. E no total serão 70 toneladas de ração doadas. E claro, se você também quiser fazer uma doação, é só escolher a ONG que você quer ajudar e ir até a Cobase, parceira dela. Então tá esperando o quê? Participe da nossa campanha. Compartilhe com seus amigos, porque juntos podemos mais! Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente.
Então, é um momento importante aí, você lojista, se amparar no Cine Lojas, porque aí vem a projeção toda das festas natalinas, um momento ímpar, né, de faturamento, de você ter novos colaboradores, nem que sejam temporários, etc. e tal, de fazer, né, às vezes, reverter momentos mais difíceis da economia do país, do estado, da capital, né, como é o nosso caso, que são os lojistas de Porto Alegre. Então, te liga no Cindy Lojas, que ele oferece todos os indicativos para que você tenha esse momento de festas agora extremamente produtivos. Então, Cindy Lojas faz um varejo mais forte, associe-se ao Cindy Lojas e usufrua desses benefícios todos que ele oferece. Algair Engenharia, top de linha, essa empresa que é a grande grife da construção, uma empresa que tem uma filosofia de não abrir mão de qualidade de obras e prazos de entrega. A melhor obra sempre passa pela Algair Engenharia, porque ela tem uma competência absoluta, né? Então, lojas como Coco Bambu, Paquetá, Magazine Luiza, Kamikado, Lojas Renner, Calunga, várias galeterias, joalherias, farmácias, etc. e tal, são obras da Algair Engenharia. Como um shopping, né, que construiu em Caxias do Sul, um supermercado Zafre, por exemplo, Zona Sul Olímpica, é obra da Algair Engenharia também. Então, as principais obras e o sucesso do investimento numa casa comercial, pode ter certeza que o retorno é garantido quando esta obra é produzida pela Algair Engenharia, que é exatamente a grife da melhor construção por todo o seu desempenho, sua estrutura, né, que contempla sempre a expectativa daqueles que apostam, né, na qualidade da Algair Engenharia. Uma empresa com sede em Porto Alegre, na rua Vila G. Cabrita 393, o telefone é o 3339-1250 e o site é algair.com.br. Tá? É sensacional. Então tá, vamos adiante falando de CIE, que é exatamente aonde se faz o melhor estágio. Os jovens que estão aí sedentos de oportunidades e procurando espaços futuros para trabalhar e examinando as suas tendências, o que ele gosta, qual é o meu melhor caminho, como eu faço, né? Passa por um estágio do CIE que ele tem certamente um rumo bem qualificado. Assim funciona o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Joacir Casagrande, Paulo. Não, eu queria, aproveitando essa oportunidade aqui, e conclamar a todo o Rio Grande do Sul para que faça uma escolha adequada dentro dessas próximas eleições, que isso é algo importantíssimo dentro da situação atual, do status quo, e, como já foi dito anteriormente, a gente tem que tomar uma posição. A gente, hoje em dia, nós temos, por exemplo, assim, essas redes sociais para consultar realmente a pessoa que é digna de ser o nosso representante. Isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção, porque depois dessa, só daqui a 4 anos que nós vamos ter novamente a oportunidade de escolher um nosso representante. E como foi dito muito bem aqui anteriormente, quer dizer, essa escolha,
vai ser para o bem ou para o mal. Então isso aí a gente tem que levar assim em consideração altíssima. Esse é algo que eu gostaria de deixar aqui enfatizado para todos vocês, as senhoras e senhores, que me honram com a sua audiência nesse momento. Os detalhes é assim, só em termos de informações, né? Que o pessoal fica ansioso quando termina a votação com relação a resultados. Então, assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul, a partir de 17 horas, terminou a votação, já pode sair a boca de urna, né? 17 horas. Agora, em nível nacional, boca de urna só às 19 horas, porque é quando termina a votação lá, em todo o país. Lá no Acre, né? Amazonas e Acre. Então, só a partir das 19 horas. E o resultado, né? Aqui no Rio Grande do Sul pode sair, sei lá, logo depois das 17, e em nível nacional, ali pelas 19h30, 20 horas, já deveremos ter o resultado, porque a maior parte do Brasil já estará computado, né? Faltará só aqueles últimos estados ali, do Acre e do Amazonas. Então, será só acrescentar aquilo ali. Basta lembrar o seguinte, na última eleição, o Aécio, inclusive, estava na frente, até a votação do Acre. Aí, quando veio a votação do Acre, deu a reversão, né? Isso mesmo. Então, por isso que vão fazer essa espera para a divulgação só depois de completada a votação toda. E o Acre tinha tanto voto assim, né? Tinha. Tinha. Aí está a interrogação, né? Falando em Acre, eu fiquei bem empolgada com uma... Não sei, eu acho que a posição de vocês talvez seja um pouco contrária à minha. O governo interioriza 30 venezuelanos com emprego garantido na Bahia. A minha, eu já ouvi de amigos conhecidos dizer, não, mas o que esses venezuelanos têm que estar aqui no Brasil se precisa de emprego para os brasileiros e não para os que vêm de fora. Mas a minha posição eu acho que como é que vai fechar os braços para uma massa de gente que está entrando aqui, fugindo de um país destruído, acabado, sem alimento, sem nada. Essas pessoas estão tentando um lugar ao sol, uma vida, eles só querem trabalhar. Claro, tem os que vão querer roubar, invadir as casas, fazer vandalismo. Eu não estou falando dessa gente, estou falando dos que querem viver, sobreviver no caso deles, né? Então, saiu essa notícia agora que já vai para... Conseguir emprego, é uma campanha do governo federal com a ONU, tem emprego, 5 estão indo para Bahia, para Salvador, 25 para Bahia, 5 para Salvador, para Fortaleza, parece que é aqui. E eu acho isso fantástico, assim, se pudesse recolocá-los em cidades espalhadas nesse Brasil, essa leva que quer realmente produzir, né, aqui dentro e não quer o fato é que errado. apenas uma minoria consegue, né, esse privilégio, né, porque o contingente que chega é muito grande, né? Muito Qual a grande. tua posição, Jurandir? Não, eu acho que tem que abrir os braços, abrir os né? braços, isso aí faz parte, né, da questão humanitária de qualquer país. Isso, Por mais necessidade que nós temos, a gente sabe muito bem que tem gente aqui que precisa muito, gente passando fome, mas não adianta, chegou essa gente lá, chegou esse pessoal, então pelo menos para alguns nós vamos conseguir dar, como foi dado aqui, no Esteio, em Canoas, né, que eles receberam moradia, muitos deles já conseguiram um emprego, estão refazendo a sua vida, né? E esse pessoal, infelizmente, tinha uma vida muito boa lá, de um modo geral, a maior parte do pessoal, pessoas com formação universitária ou outros com empreendimentos, pequenas empresas, microempresas e tal, que quebrou tudo, o pessoal perdeu seu emprego, vieram embora aqui só com uma mudinha de roupa aí, quando muito, né? É uma situação caótica, por isso que é importante dar, né, uma oportunidade de vida para essas pessoas. Eu acho, e recolocá-los nas cidades dando um trabalho, eles, de uma certa forma vai gerar economia, porque está circulando, está dando emprego e não vai fechar os braços, né? Isso que fala a doutora é muito importante, porque eu acho que nós não podemos fazer barreira, criar muros e obstaculizando essas pessoas que estão no desespero, querendo encontrar melhores situações de vida. Isso aí seria... Eu acho que ao invés de fazer muro, tem que fazer ponte para essas pessoas atingir o nosso país. E nós não podemos nos esquecer que talvez até alguns aqui, integrantes da mesa, tivemos também os nossos antepassados
que migraram dos países europeus para cá. Então, a gente tem que saber que agora é a hora deles e nós temos que abraçá-los e procurar dar uma melhor condição de vida para eles, porque não seria justo que nós fôssemos repeli-los, mandar de volta. Deixa eles também ter essa oportunidade. Esses dias ainda eu vi que, por exemplo, senhoras com crianças que vieram de Honduras para o México e daí tentaram ultrapassar aqueles muros para chegar nos Estados Unidos e foram rechaçados. Aquilo me doeu profundamente. Eu acho que nós somos todos irmãos aqui na Terra e só tem o Criador, o Pai lá em cima, e nós somos as criaturas e um tem que ajudar o outro irmão, principalmente nesse momento de adversidade que estão atravessando. Perfeito, ok. Vamos ainda dizer mais uma vez que hoje é sexta-feira, um dia importante, muita gente viajando, indo até para a praia, em função de começar a preparar a casa de veraneios, essa coisa toda, arejar, limpezas, etc. Outros para a serra e viajando pelo estado, e, enfim, ou para outros estados. Celular, nem pensar. Sob pretexto algum, celular não se usa ao dirigir. Dê para quem estiver com você, ou se estiver só, ou mesmo assim, não utilize, bota no silencioso, desliga, mas não utilize o celular, porque é risco de morte para você, quem está com você e quem vem no sentido contrário. Essa é uma mensagem do Detran do Estado do Rio Grande do Sul, governo do Estado. Celular, jamais ao dirigir. Dá uma olhada. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, eu já tinha dito e vou repetir, né? Rancho, final de semana. Outra coisa, não me inventa de fazer compras em supermercado de praia. Vai levar um castigo violento. Vai comprar o que tem por lá, pelo preço que cobram. Vai entrar numa tranqueira naqueles pátios do supermercado, que é umas gaiolas. Ok? Então, leva daqui, leva da onde você estiver, de um supermercado Zafre, melhor compra, melhor preço, atendimento, produtos de altíssima qualidade, tudo de bom. Cartões Zafre, não abra mão, os cartões Zafre, milhagens aéreas, tudo de bom. Então, rancho se faz na cidade da gente, não deixa para fazer na praia. Vai pagar caro, vai levar castigo, vai perder um tempão e vai entrar em esquema de estresse. Ok? Então te liga que a hora do rancho é Grupo Zafre, Supermercado Zafre. Muito bem, a hora de fazer um financiamento, trocar casa, comprar o carro, só pode ser lá no Banrisul, o grande Banco do Sul, né? Porque não vai fazer em outro lugar. As melhores taxas, as mais civilizadas, são as taxas do Banrisul, como você vai ver uma mensagem daqui a pouquinho, num VT que nós vamos rodar aqui. É sensacional. Você tem um atendimento maravilhoso, melhores taxas, e se está com dificuldade, não vai estar mais. Segunda-feira, 10 horas, abre o banco, você vai no seu gerente e resolve tudo. Se quer prosperar na pessoa jurídica ou física, também tem as melhores taxas, tudo se resolve. Tanto para financiar, como para prosperar, investir no seu negócio, tanto pessoa física como jurídica, tudo é com o grande Banco do Sul e não abra mão do Banricompras, que é o grande instrumento de quem está no mercado. Banricompras é o melhor cartão que você possa imaginar. Isso tudo é Banrisul, o grande Banco do Sul. Veja aí. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Voltamos aqui então, estamos aqui na atividade.
E vamos falar com o nosso professor Moacir Costa de Araújo Lima. Fala, professor. Olha, é bom a gente recapitular esses avisos todos de fim de semana, cuidado no trânsito para podermos ter uma existência tranquila, uma existência feliz. Eu estava me lembrando há pouco esses detalhes como nós percebemos, tempo de vida, etc. Há um cálculo do tempo de vida do nosso Sol. Uma estrela, quando está na cadeia principal, que é a posição do Sol atual, ela fica lá um certo tempo, até mais tarde se transformar numa gigante vermelha ou num buraco negro. Nosso Sol se transformará numa gigante vermelha. Mas ele permanece na linha principal, na sequência principal das estrelas, por mais 5,5 milhões de anos. E uma ocasião eu estava fazendo uma palestra na universidade, até em Caxias do Sul, e dei esse dado. E aí o rapaz perguntou, professor, o senhor disse quanto? 5,5 milhões. Ah, que bom, eu pensei que era 5,5 mil, estava preocupado. Por certo, com o porvir da família. Assim. Preocupado com os descendentes. Se fosse só 5 mil, eu me preocupava. Você puxa Xavier. Então, consequentemente, será o término de nosso sistema aqui. Sistema solar. Nosso sistema terráqueo aqui. O Sol, quando se transformar numa gigante vermelha, ele engole todo o sistema solar. Vai engolir. Antes desse fato, já... que nem o buraco negro. O buraco negro também engole, semelhante. Né? Só que antes de acontecer isso, já na fase de expansão da radiação solar, da gigante vermelha, a temperatura dos oceanos vai ser de 700 graus Celsius, etc. Quer dizer, quando chegar a engolir o planeta, os habitantes não terão mais... Sim, já terá eliminado, né? Porque, por isso aí falar 700 graus Celsius, isso demonstra como nós somos dependentes de uma temperatura que pode oscilar muito pouco. Muito pouco. Muito pouco dentro do contexto do universo, né? E, inclusive, há algumas teorias hoje na filosofia da ciência que o universo, apesar da nossa pequenez e da grandiosidade do universo, teria sido planejado, no mínimo o planeta Terra planejado para nós. Porque quando se vê o início do planeta ali a partir do Big Bang, os primeiros segundos, o crescimento, etc., houve fenômenos raríssimos. Por exemplo, o carbono poderia não ter a valência que tem e nesse caso não existiria matéria orgânica, não existiria mais nada disso. Então é uma série de chamadas coincidências que nos ajudam. Que terminaram por possibilitar a vida como nós a entendemos. Haverá outras coincidências dessas aí pelo nosso universo? Olha, houve um cálculo feito por 2 astrônomos ingleses, um livro chamado Inteligência no Universo, um livro antigo, mas com alguns dados que ainda estão muito bons, e que ele mostra o seguinte, a nossa galáxia só, que não é a única nem é a maior, tem cerca de 25 bilhões de sóis. Se nós dermos 4 planetas para cada um, nós temos 100 bilhões. Bi. 4 planetinhos. Só na nossa, na Via Láctea. Na Via Láctea? Na Via Láctea. Está em expansão. Essa criança está crescendo. Inclusive, outro dia eu vou contar uma história muito interessante aqui para vocês. Quando houve uma época em que os cientistas pensavam que o universo era fixo, teria tido sempre o mesmo tamanho. E quem captou a radiação do Big Bang e a prova do crescimento do universo foram 2 cientistas, 2 astrofísicos, Penzias e Wilson, que captaram um ruído muito estranho na antena com a qual eles sondavam as fronteiras da Via Láctea. E eles pensaram de tudo. Chegaram a achar até que o resultado daquele ruído de fundo que eles não conseguiram explicar seria por causa de pombos que habitavam a antena. E até um deles, o Wilson, chamou o excremento de pombo de um estranho dielétrico branco. Eles chegaram a prender o casal de pombos e levar para um local onde cuidavam dessas aves para ver, porque não tinha explicação para aquele ruído, era o eco do início do universo. E assim nós vamos tendo várias coisas a serem descobertas, né? E olha, 25 bilhões de sóis, dá 4 planetinhas para cada um, são 100 bi. A probabilidade de vida igual à nossa, sem pensar em possíveis outras formas, é de 1 a 2%, mas 1 a 2% de 100 bilhões. É muita coisa. É bastante. À luz do cálculo de probabilidades, deve haver. E ainda existem pessoas que têm dúvidas se existe vida fora da Terra. É porque, na verdade, eu vejo algumas pessoas com bastante reserva a respeito disso, é por causa dos relatos. Porque eu fico com o Carl Sagan, né? Fatos extraordinários requerem provas extraordinárias. O sujeito conta que foi abduzido, andou num disco voador e tal, ele traz como prova um parafuso velho que você acha em qualquer esquina. Aí não tem como. Aí não tem como. Agora tem um contexto também do tempo, né?
Porque nós temos esse aspecto que tu citaste, né? De repente podemos ser absorvidos. Pode ter outros que recém surgiu o Big Bang, né? Big Bang. Até foi o último artigo do Stephen Hawking, que ele mandou para publicação uma semana antes da sua morte, tentava explicar essa expansão do universo, e ele admite que, assim como aqui, pode ter havido outros Big Bangs e uma infinidade de universos paralelos, além de tudo que se imagina por aí, com alguns com leis físicas semelhantes às nossas e outros com leis físicas que nós não podemos nem imaginar. Eu espero ainda encontrar um cidadãozinho desse aí do universo aí. Vamos adiante dizendo que Vidrobox Blindex, a qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Se pensar em vidros para construção civil, você só pode pensar em Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da Auxiliadora Predial em Porto Alegre, 3216-6100, lá em São Paulo, 11-2348-4000. O site auxiliadorapredial.com.br. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Luminária, iluminação técnica e decorativa. A luz em todos os sentidos. 2 endereços. Lá na Quintino Bocaiúva, Moinhos de Vento, 877, na Tristeza, Venceslau Escobar, 2150. Telefones 3019-6877 e 3268-2929, luminária@luminária.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação passam pelas lojas da Luminária, que tem sempre as maiores e melhores, mais modernas tendências, as mais evoluídas em produtos de iluminação técnica e decorativa. Ó, tá? Muito bem. Fala, Joacir Casagrande Paulo. Estou prestando atenção àquilo que falava o professor Moacir, e eu gostaria de saber dele o que ele acha, por exemplo, Temos 3 minutos para fechamento do programa. De Charles Darwin, o que o senhor poderia nos falar, já que o senhor falou a respeito dessas teorias, o que o senhor poderia dizer sinteticamente, assim? Não, sinteticamente, a teoria de Charles Darwin hoje é uma teoria universalmente aceita, a teoria da evolução, mas existem alguns problemas como aquele do elo perdido, e também hoje existem 12 formas de neodarwinismo, que são adaptações feitas a partir daquela teoria original. Mas há que se louvar, principalmente, a coragem dele, no momento de repressão, que não se poderia dizer nada, que o homem teria sido criado, a confusão da lenda, a lenda tomada ao pé da letra, teria sido criado diretamente lá no paraíso, o que não coincide com a idade nem do planeta e muito menos do universo, e teve essa coragem de nos dizer essa lei da evolução, que é uma lei muito importante, porque tudo no universo está sujeito a uma lei que é a grande lei da evolução. E o darwinismo começou a ter a coragem de mostrar essas transformações, essa evolução. E mesmo nessa sequência evolutiva, de repente acontecem algumas coisas, alguns saltos que a gente chama de saltos quânticos, que não obedecem uma continuidade, como se houvesse aquele acontecimento menos provável e favorecendo a evolução. E hoje a tendência é falar não só naquele sistema de luta, da sobrevivência do macho alfa, da vitória do mais forte sobre o mais fraco, mas também se está descobrindo pouco a pouco esquemas de cooperação no universo, no próprio mundo animal. Não é só a luta, ela existe, mas também há sistemas de cooperação. Muito bem. Ok. Fala, Micheline. Não, eu tinha comentado sobre, eu tinha perguntado para o Jurandir se Israel, já que o livro dele é Israel, e se Israel está seguro, ele disse que ok, né, Jurandir? Perguntou a respeito de viajar para Israel. Viajar e conhecer Israel, isso é neste momento, né, agora. É a mesma coisa que na Europa eu pergunto, dá para viajar para o Brasil? Ah, mas não tem crime lá por toda parte e tal. Tem, mas dá para viajar e passar muito tranquilo por aqui, sem problema nenhum, usufruindo todas as maravilhas que o país oferece. Israel é um país que tem uma confrontação lá com a questão dos palestinos, mas justamente por isso tem uma segurança muito grande, investe muito no aspecto de segurança. E uma história incrível, né? Não, em matéria de história, não tem nem visitar Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém, deve ser fantástico. Você está caminhando numa ruelazinha daquelas ali, está pisando em pedras que foram colocadas ali há 2000 anos.
De repente você olha assim uma plaquinha aqui, a 7ª estação, aqui Cristo caiu pela primeira vez e tal. Você está com um cenário bíblico ali, uma coisa impressionante. Né? Jurandir, falando, por exemplo, em Israel, eu me lembro aqui rapidamente o seguinte, que uma pessoa foi aqui do Brasil, foi a Israel para estudar por que poderia se aplicar aquela tecnologia aqui para o Nordeste e nós não precisarmos de doar mais Bolsa Família para o Nordeste. O que tu diz disso aí? Pois aí os políticos do Nordeste vão morrer de fome, né? Exatamente. Os políticos do Nordeste vão estar sem o que fazer depois, se tu resolver o problema lá, o que eles vão estar alegando lá em Brasília para puxar aquelas verbas polpudas para eles? Perfeito. Minha gente, sexta-feira, vai e volte, álcool e volante são inimigos mortais, todos fazendo seus passeios dentro de tudo que estabelece qualquer legislação. Segunda-feira, todos nos seus postos. E segunda-feira, 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade, como acontece há quase 26 anos. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.